Senhoras e senhores, bom dia, sejam todos bem-vindos. Eu sou Laísa Ramos, jornalista da Assessoria de Comunicação da Associação dos Magistrados da Bahia. Pedimos que os magistrados que estão assistindo esse evento desliguem as câmeras e os microfones. Daremos início ao evento virtual, a live AMAB e EMAB, com os autores da obra jurídica Lei de Obras comentada conforme o pacote anticrime. Devido à pandemia do novo coronavírus, este evento está sendo realizado de forma remota e transmitido ao vivo pelo Zoom e pelo canal oficial da AMAB e EMAB no YouTube. Participarão deste evento o excelentíssimo senhor Rogério Schietti Machado Cruz, ministro do Supremo Tribunal de Justiça, o excelentíssimo senhor Fernando Estevão Bravin Rui, desembargador do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, o excelentíssimo senhor Sérgio Ricardo de Souza, ex-promotor de Justiça e juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, o excelentíssimo senhor desembargador Orival de Almeida Trindade, presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, o excelentíssimo senhor desembargador Nilson Soares Castelo Branco, diretor da Universidade Corporativa do Tribunal de Justiça da Bahia, o excelentíssimo senhor desembargador Pedro Augusto Costa Guerra, presidente em exercício da segunda turma da primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, a excelentíssima senhora doutora Narti Dantas Weber, presidente da Associação dos Magistrados da Bahia, e do excelentíssimo senhor doutor Rosalvo Augusto, diretor em exercício da Escola de Magistrados da Bahia. Convidamos o excelentíssimo senhor desembargador Orival de Almeida Trindade, presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, para dar as boas-vindas e proferir as palavras de abertura. Excelentíssimo senhor ministro Rogério Schietti Machado Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, excelentíssimo senhor desembargador Fernando Estevão Bravin Rui, colega desembargador do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, excelentíssimo senhor doutor Sérgio Ricardo de Souza, que também é do Espírito Santo e que tive o raro privilégio de ter sido seu aluno lá nas aulas da UNSA, como eu disse ainda há pouco, em Buenos Aires. Aprendi algumas lições que não guardei todas, como eu dizia ainda há pouco, a minha memória anda carcomida pelo tempo, então, por via de consequência, não gravei suas aulas magníficas de cor. Não precisa recorrer aos seus escritos. Seja bem-vindo também. Excelentíssimo senhor desembargador Nilson Soares Castelo Branco, meu colega aqui do nosso tribunal, que é o nosso também diretor da Universidade Corporativa Unicorp. Excelentíssimo senhor desembargador Pedro Augusto Costa Guerra, presidente em exercício de nossa segunda turma da primeira Câmara Criminal. Pedro Guerra, que eu digo que só tem guerra no nome, que é Pedro Paz. Vou mandar retificar sua certidão de nascimento, se tiver legitimidade para tanto. Excelentíssima senhora doutora Narti Dantas Weber, presidente da Associação dos Magistrados da Bahia, excelentíssimo senhor doutor Rosalvo Augusto, diretor do exercício da Escola de Magistrados da Bahia. Cumprimento também a todos os excelentíssimos desembargadores, juízes, todos que estão conectados neste evento. Eu procurarei, a breve trecho, dar apenas as boas-vindas, por evidente, sem tecer cogitações laboriosas em derredor da temática, que tenho certeza absoluta de que o tema será desenvolvido com rara maestria por todos os palestrantes que são acadêmicos, capazes de trazer elucidações nesta temática envolvendo a lei, o pacote anticrime e suas ressonâncias aí na legislação. Impactou, como todos nós sabemos, por cerca de 17 leis penais. Mas eu faço uma saudação de boas-vindas a esse ministro que tanto admiro, cito e aprendi a admirá-lo ainda quando não era ministro, quando escrevia lá no IBCCRIM, o ministro Rogério Schietti, IBCCRIM, que eu sou um dos primeiros também a haver sido filiado dele. Acompanho para e passo que lá se escreve um direito penal, processual, emancipatório, garantício, e o ministro escrevia lições de alta sabedoria, rompendo de uma forma até iconoclasta, sob o ponto de vista doutrinário, com
essas velhas ensinanças dogmáticas, enfim, rompendo aquilo que Luiz Alberto Vará chamava de senso comum teórico dos juristas. Eu guardei também as suas lições, tenho os seus livros, e num desses, então, o último que eu estou vendo aqui, Prisão Cautelar, numa reedição, já na 5ª edição, eu vou me valer para definir a sua personalidade, o seu saber jurídico, valendo-me do ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, que é um poeta e que escreve com a pena elegante dos poetas. E me lembrando de Pablo Neruda, no filme lá, O Carteiro e o Poeta, ele dá o livro dele ao simples e humilde carteiro, praticamente semi-analfabeto, para que ele conquiste o amor da Beatriz Russo, né? E o carteiro responde, né? A poesia não pertence ao poeta que a escreve, mas a quem precisa dela. Então, não vou pagar direitos autorais a Luiz Roberto Barroso, vou valer-me da pena poética e elegante quando ele disse aqui, já no pós-fácil do livro de Vossa Excelência, quando diz, mais do que um livro técnico, trata-se do testemunho de um magistrado humanista, preocupado com a vida de cada pessoa por trás dos autos. Schietti, tanto na condição de escritor como na de magistrado, renega o encargo do aplicador automático da lei, assoberbado pelo cotidiano e indiferente ao jurisdicionado. E ele arremate, cujo arremate eu faço o meu também, para ser breve, ele diz, com acerto assenta as palavras do ministro Schietti agora. Justiça penal não se faz por atacado, e sim artesanalmente. Isso aí, por si só, diz tudo. Mas eu vou mais além. Eu me lembro, eu sempre citava Vossa Excelência também alguns acordos nossos aqui, e eu me lembro bem no habeas corpus 596, se eu salvo o erro de memória, que foi impetrado pela Defensoria Pública de São Paulo, em que Vossa Excelência, através da decisão, as alterações da nova lei anticrime, que serviu de escoras à decisão da 6ª turma, Vossa Excelência foi taxativo, categórico e delineou como deve ser para o aplicador da lei. Se a lei é benevolente com algum tipo de crime, cabe ao Congresso Nacional modificar a lei. Essa tarefa não é do julgador, de quem não se pode esperar o uso de retórica e de discursos metajurídicos, de matiz ideológico ou moral em suas decisões, invocados para contornar, aparentemente, argumentos jurídicos, e por aí o senhor vai, dizendo nos lindes impostos pela lei penal e pela jurisprudência. Isso, por si só, já diz tudo como é a figura do jurista. Certa feita, eu fui criticado, me chamavam aqui de garantista, como não sei nem escrever sobre garantismo, eu me limitei a responder ao meu censor e disse, olha, se for garantista é a Constituição brasileira. Eu quando aqui cheguei, jurei cumpri-la, e por aí fugi do debate, que eu não gosto de ser polêmico em nada, e parei por aí. De referência também ao meu querido professor, que aí está tanto nos honrando, Sérgio Ricardo, tenho muita coisa que ele escreveu. Eu me lembro bem que já antes da lei do pacote anticrime, ele tem lá no capítulo 16 desse livro a que eu me reportei ainda há pouco, o Manual da Prova Penal, Constitucional e tal, ele já falava do agente infiltrado, agente encoberto, o homem de confiança, e fazia até um estudo comparativo com o direito penal argentino, buscando na legislação alienígena uma interpretação que eu também procurei guardar aqui e tal. Mas, enfim, nós gostaríamos de ouvir os palestrantes, sejam, portanto, todos bem-vindos, abraçados, redizendo virtualmente, e tenho certeza de que está de parabéns a nossa presidente querida, Narti Weber, ao promover este debate, ao promover esse encontro. É um evento que dignificará a EMAB e, sobretudo, servirá de sábias lições para todos os participantes. Muito obrigado, em nome do Poder Judiciário da Bahia,
quando quiserem aparecer aqui após a pandemia, as portas estarão às escâncaras, não só as portas físicas da presidência, mas também do meu modesto coração, que sempre bate a galope, como eu costumo repetir, em momentos de emoção. Meu abraço e devolvo a palavra à cerimonialista. Obrigada, desembargador. Para darmos início ao evento, convidamos o excelentíssimo senhor ministro Rogério Schietti Machado Cruz para a exposição da sua fala sobre a obra jurídica. Lerei em seguida, em apertada síntese, o currículo do ministro. O ministro do Supremo Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Machado Cruz, é professor, autor, doutor e mestre em Direito Processual pela Universidade de São Paulo. Senhor ministro, Vossa Excelência dispõe do tempo de 15 minutos para a sua fala. Obrigado. Bom dia a todas e a todos os que nos assistem. Inicialmente, eu quero registrar meu agradecimento sincero ao Tribunal de Justiça da Bahia, à Escola da Magistratura, à Associação dos Magistrados, e uma saudação muito especial ao estimado presidente, desembargador Lorival Almeida Trindade, sempre muito gentil, muito liano na sua receptividade, aliás, característica do povo baiano que tanto nos seduz, né? Eu estava dizendo antes que sou mineiro, mas meu coração também mora aí na Bahia. É um estado que eu gosto muito de visitar e tenho muitos amigos. Agradeço as palavras carinhosas do presidente Lorival, fruto do nosso respeito mútuo, da nossa amizade. Eu saúdo também os desembargadores Rosalvo Augusto, Nilson Castelo Branco, Pedro Guerra, os demais que estão aqui presentes, a doutora Nartir Weber, presidente da associação, e a todos os que nos assistem aqui por este canal. Uma saudação também muito particular aos meus amigos e colegas de obra, né? Desembargador Fernando Bravin e meu querido amigo Sérgio Ricardo Souza, juiz do Espírito Santo, enfim, com quem tenho tido essa experiência muito gratificante de dividir um labor editorial, expressando as nossas preocupações, nossas opiniões sobre a lei de drogas em face do pacote anticrime. Eu faço questão de dizer, até por lealdade, que o grosso do trabalho desta obra coube aos doutores Sérgio Ricardo e Fernando Bravin. Eu dei apenas os meus pitacos, contribuí com alguma coisa, e foi fruto, então, de um trabalho conjunto de nós três. Bem, falar sobre drogas é sempre algo que ocupa o nosso dia a dia, não apenas como cidadãos, mas como magistrados, né? Eu acho importante, quando falamos deste tema, trazer alguma contextualização, porque acreditamos muitas vezes que o Brasil está isolado do mundo em relação a este tema, e, na verdade, é uma preocupação mundial, né? As políticas públicas que têm sido adotadas no mundo inteiro, especialmente a partir da década de 70, quando se iniciou, por liderança dos Estados Unidos, o que veio a se chamar guerra às drogas, não têm sido capazes de reverter este quadro dramático que assola todas as nações do mundo. A Organização das Nações Unidas, por meio de seus órgãos, como o UNODC, tem dados que mostram bem que há uma parcela significativa do mundo que se vê afetada pelo consumo ou tráfico de drogas. Entre 2006 e 2013, para que se tenha uma ideia, passamos de 206 para 246 milhões de adultos que usaram drogas, um aumento de 20%. E isto representou, no que diz respeito ao combate, às políticas públicas adotadas para reverter esse quadro, um gasto de cerca de 100 bilhões anuais de dólares para o combate às drogas. 18% da população mundial está encarcerada pelo uso ou tráfico de drogas. No Brasil, esses números são maiores e preocupam porque nós tínhamos, em 2006, 12% da população carcerária relacionada ao tráfico de drogas. E praticamente 12 anos depois, em 2014, esse percentual
dobrou, passou para 23,70%, e hoje estamos nos aproximando aí de 30% da população carcerária brasileira condenada por crimes relacionados ao tráfico de drogas. E se nós formos verificar a população feminina, estes números são ainda muito maiores. Já se pode dizer que 2/3 das mulheres presas no Brasil ali estão por práticas relacionadas à mercancia ilícita de drogas. Nós temos uma população carcerária que, bem sabemos, é a terceira do mundo, né? Perdendo apenas para os Estados Unidos e a China. Temos um sistema penitenciário já declarado por mais de uma vez como representando um estado de coisas inconstitucional, na expressão do Supremo, na ADPF número 347. Temos decisões dos tribunais superiores, do Supremo e do STJ, reconhecendo a precariedade e a total ineficiência do Estado em prover serviços mínimos de execução penal, de tal modo a, inclusive, render a possibilidade de indenização por danos morais àqueles que venham a sofrer injustamente alguma violação a seus direitos no sistema penitenciário. Temos agora, recentemente, decisões do STJ, a primeira delas da relatoria do ministro Reinaldo Soares da Fonseca, dando cumprimento a uma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, determinando a contagem em dobro do prazo, do tempo de pena, em um instituto penitenciário do Complexo do Bangu, no Rio de Janeiro. E isso é uma tendência a não mais aceitar essas condições degradantes que costumam caracterizar o nosso sistema penitenciário. Bem, por outro lado, nós temos, nos últimos anos, uma tendência muito clara de revisão dessas políticas públicas. Eu disse que, na década de 70, se iniciou, sob a liderança de Richard Nixon, o que veio a se chamar guerra às drogas. Os Estados Unidos investiram bilhões, centenas de bilhões de dólares no combate às drogas, especialmente em países da América do Sul. Houve até golpes de Estado patrocinados pelo governo dos Estados Unidos e fornecimento de armamento de alto calibre, enfim, todo tipo de providências para reverter o alastramento do consumo de drogas, do tráfico de drogas no mundo. E não foi possível isso, né? Pelo contrário, a população dos Estados Unidos, a população carcerária, ultrapassou 2 milhões de encarcerados, e aumentando, até que, por algo que a gente não consegue explicar, iniciou-se um caminho de retorno, um caminho de revisão. E hoje nós temos uma quantidade muito grande já de estados norte-americanos, dos 50 estados que integram, né, a Federação dos Estados Unidos, apenas 3 proíbem o uso de maconha ou para uso recreativo ou para fins medicinais. 33 estados já aprovaram o uso medicinal da cannabis, e entre os 39 estados que não aprovaram o uso da maconha, 15 descriminalizaram o uso pessoal. É importante a gente falar, porque o tema é muito sensível e gera muitas vezes alguma reação, que falar em descriminalização não significa liberar, né? Não significa necessariamente legalizar o uso de drogas. Descriminalizar significa apenas retirar o tratamento sancionador penal no enfrentamento deste tema e usar outros mecanismos, como, por exemplo, a responsabilização civil administrativa, imposição de multa, mas, acima de tudo, uma política de saúde que efetivamente otimize a recuperação de pessoas com uso problemático de drogas e políticas de prevenção muito similares às que foram utilizadas, por exemplo, com o tabaco, né? Todos sabem muito bem que, até alguns anos atrás, o uso de cigarro era permitido em todos os locais, praticamente, né? Eu me recordo que viajava de avião
com pessoas fumando ao meu lado. Íamos em restaurantes fechados, pessoas fumando na mesa ao lado. Isso foi sendo modificado, mas não se usou o direito penal para isso. Se usaram campanhas, né? E também a imposição de sanções administrativas para estabelecimentos ou para usuários. E hoje nós podemos dizer que o uso do tabaco, que vamos dizer, né, com toda a franqueza, é muito mais prejudicial do que algumas drogas consideradas ilícitas, o uso do tabaco teve um recuo muito grande. O próprio álcool, né, que causa gravíssimos problemas sociais, familiares, causa crimes, né, especialmente no trânsito, crimes de homicídio, não tem esse mesmo tratamento tão rigoroso quanto é o dado às drogas. Então, eu não estou aqui a defender o uso de drogas, pelo contrário, eu acho que as drogas causam realmente problemas seríssimos na saúde de quem usa, causa problemas sociais, familiares, mas é preciso ter a coragem de refletir para buscar alternativas que não necessariamente o uso do direito penal. Evidentemente que há casos e há alguns tipos de conduta que merecem a punição penal, mas desse percentual enorme de pessoas presas no Brasil, talvez muitas delas pudessem estar em outra condição. Bem, essa é apenas uma reflexão inicial para dizer, no que diz respeito à nossa atuação, né, que é uma atuação sempre já, digamos assim, no final da cadeia de atos sucessivos que começam com uma prisão em flagrante, geralmente pela Polícia Militar, depois com a denúncia do Ministério Público, e os processos chegam até nós, magistrados, para julgamento. E, eventualmente, nos tribunais de justiça ou tribunais superiores, para uma revisão do que foi decidido. E nós temos ainda percebido uma dificuldade por parte de alguns magistrados de aceitação do que a própria lei diz, né? Eu me refiro aqui especialmente à modalidade menos onerosa, menos interventiva do que se chama tráfico privilegiado. Nós temos que perceber que existem várias formas de se praticar o tráfico de entorpecentes, e não necessariamente todas elas traduzem uma atividade rotineira, uma atividade expressiva na mercancia de drogas. Nós temos pessoas que se ocupam até dessa atividade como até um meio de vida, comercializando pequenas quantidades de drogas, e essas pessoas não podem ser punidas com o mesmo rigor daquelas que importam drogas, daquelas que o exportam, armazenam grandes quantidades, ou que comercializam drogas em locais de acesso a jovens. Então, nós temos que procurar, seguindo o que a lei já nos sugere, fazer essas distinções e tentar, na medida do possível, minorar, porque a lei assim o determina, as consequências jurídico-penais do consumo e tráfico de drogas. Mas a gente sente que, isso eu falo com experiência própria, porque fui membro do Ministério Público durante 26 anos, e estou na magistratura há 8, e vejo lá no STJ uma quantidade muito grande de decisões de tribunais submetidas a habeas corpus, impetrados por advogados, em que se trata de uma situação, como canso de ver, de 1 grama, 2 gramas, 3 gramas de maconha ou de cocaína, importarem uma pena de 5 anos, 7 anos de reclusão, regime fechado. E é de se perguntar, o que se ganha com isso? Né? Quer dizer, um ingresso no sistema penitenciário, com tudo que isso representa, ainda mais no momento atual em que nós vemos os presídios ocupados e administrados até, muitas vezes, por facções criminosas, que cooptam esses jovens que ingressam no sistema penitenciário por pequenos tráficos e dali saem totalmente comprometidos com essas facções criminosas. Inclusive, acabam atraindo pessoas que estão fora do presídio, como é o caso das esposas. Problema social gravíssimo, que precisa ter uma atenção maior por parte da magistratura. Porque não se pode tratar uma mulher que leva um
pacotinho de drogas, ou que seja até uma quantidade maior, para o seu companheiro, seu namorado, seu filho, com o mesmo rigor que se trata aquele que está já envolvido numa atividade criminosa rotineira. Essas mulheres são, na verdade, cooptadas, muitas vezes até o fazem por quase não terem outra opção, porque se não atende ao pedido, até à ordem do companheiro, do filho, sabem que ele sofrerá alguma punição ou algum tipo de retaliação dentro do presídio, né? Não estou justificando a conduta, elas merecem, essas mulheres que assim se comportam serão punidas pelo direito penal, mas nós vemos uma dificuldade de permitir que essas mulheres respondam ao processo de liberdade. E digo que isso representa uma injustiça muito grande, na medida em que, ao serem condenadas, invariavelmente, salvo exceções, poderão cumprir a pena em regime aberto, ou em sistema, ou mediante penas alternativas, porque a lei prevê que, em tais situações, em que não há um envolvimento com atividades criminosas ou com organizações criminosas, sendo essas mulheres primárias, receberão o benefício do artigo 33, parágrafo 4º, com a redução da pena, geralmente no patamar máximo. Então, não tem sentido algum manter essas mulheres encarceradas, privando os seus filhos da companhia, que já era ausente do pai, porque já estava preso, e agora também da mãe. Isso gera um conflito, um drama familiar enorme. Essas crianças, se não tem um parente que possa abrigá-las, irão ser colocadas em estabelecimentos do próprio Estado, e isso vai gerar uma bola de neve, isso vai gerar mais conflito, vai gerar, enfim, uma situação de desagregação familiar e social, com consequências imprevisíveis. Então, é preciso compreender a questão do tráfico entorpecente de um modo mais amplo, a daí pensarmos juntos soluções que não sejam simplesmente o encarceramento. O crime de tráfico gera uma reação, gera um estigma muito grande. Quando vemos um processo, na capa do processo, artigo 33 ou 35 da lei de drogas, parece que isso acende um alarme na nossa mente, e nós temos uma tendência a ver esse processo com um rigor maior. E não necessariamente tem que ser assim, né? Em alguns casos, sim, mas nem sempre. Então, acho que o nosso livro, além da parte dogmática, que nós interpretamos os artigos da lei, que é uma lei que precisaria ser revista, né? Eu, inclusive, fui vice-presidente da comissão instituída pela Câmara dos Deputados para propor uma revisão da lei de drogas. Apresentamos um anteprojeto que não está tendo encaminhamento, né, por razões óbvias, porque nós somos um país ainda refratário a sequer discutir a questão das drogas, e colocando-nos assim em atraso. Praticamente hoje, 2 ou 3 países do mundo ocidental ainda criminalizam a posse de droga para consumo pessoal, né? À exceção dos Estados Unidos, a maconha foi legalizada no Uruguai e no Canadá, mas para uso medicinal foi aprovada já em diversos países: Alemanha, Argentina, Austrália, Canadá, Chile, Colômbia, enfim, dezenas de países. O uso recreativo continua ilegal, mas já foi descriminalizado também em dezenas de outros países. O Brasil começou essa discussão no Supremo Tribunal Federal, mas o processo se encontra paralisado por um pedido de vista desde 2017 e, na minha opinião, caberá ao Poder Judiciário fazer esse avanço, porque não acredito, com todo respeito ao Parlamento, que nós possamos avançar nesse tema naquelas casas legislativas, né? Em razão de pautas morais, em razão de uma composição muito tradicionalmente conservadora, e porque a sociedade brasileira ainda tem essas reticências quando se trata da lei de drogas. Então é isso, o livro se propõe a debater esses temas, a comentar os artigos. Os meus colegas Fernando e Sérgio Ricardo irão prosseguir nessa análise, né? E o nosso objetivo é simplesmente contribuir
ainda que modestamente, para essa reflexão que há de ser permanente, sobretudo para nós magistrados que atuamos na jurisdição criminal. Eu agradeço mais uma vez, presidente Lorival Trindade, a honra, o privilégio de estar aqui com os colegas da Bahia e me coloco à disposição posteriormente para eventuais outras reflexões. Muito obrigado. Obrigada, senhor ministro. Eu informo que o excelentíssimo senhor desembargador Nilson Soares Castelo Branco pede licença para se retirar, pois ele tem um outro compromisso como diretor da Unicor. Neste momento... Mas eu gostaria, senhora, de me dirigir em nome da Sagrada Liturgia, saudando a todos, na pessoa do presidente Lorival, e pedindo a Sua Excelência licença para me retirar deste evento, lastimando, porque vou perder e todos vão ganhar. Então, ministro Rogério Schietti, Vossa Excelência, que, na verdade, tem proferido votos paradigmáticos, fazendo doutrina, constantemente doutrina, eu também peço licença, porque eu tenho um compromisso agora, na qualidade de diretor da Unicorp, para apresentar o desembargador Gêner Luiz no curso de formação inicial dos magistrados, compromisso assumido anteriormente. Então, peço licença a todos, e especialmente, em nome da liturgia, ao eminente presidente Lorival Almeida Trindade. Muito obrigado. Mas, em nome da liturgia, também eu diria, eminente diretor da Unicorp, que Vossa Excelência vem desenvolvendo um trabalho à frente da Unicorp, um trabalho digno dos maiores encômios, rapidamente, para não tumultuar o seu horário aí. Vossa Excelência, que é um intelectual, é um acadêmico, eu chamo de inteligência maior de nosso tribunal. Sinta-se à vontade, outros deveres o chamam. Muito obrigado. Neste momento, convidamos o excelentíssimo senhor Fernando Estevam Branvenrui, desembargador do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, para a sua exposição. Lerei em seguida, em apertada síntese, o currículo do palestrante. O desembargador do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, Fernando Estevam Branvenrui, é mestre e doutor em Direito e professor da Universidade Federal do Espírito Santo. Senhor desembargador, Vossa Excelência dispõe do tempo de 15 minutos para a sua fala. Muito obrigado. Cumprimento o desembargador, eminente presidente, desembargador Lorival Almeida Trindade, digno anfitrião desse painel virtual. Agradecemos a presença de Vossa Excelência. Cumprimento também o doutor Rosalvo, doutora Nadir Werber, colegas, magistrados da Bahia, e meu cumprimento especial aos colegas da obra em que ora divulgamos, Lei de Drogas, comentada na forma do pacote de crime, que, com muito prazer, tivemos aí a colaboração do ministro Rogério Schietti e do colega Sérgio Ricardo. Devo dizer aos eminentes pares e ouvintes que o ministro, além de professor, ministro, magistrado de escola, escritor, é modesto, porque o ministro colaborou página a página para a elaboração da obra. E mais ainda, depois ainda, no último momento, fez uma colaboração individual importante e relevante sobre temas que inicialmente escaparam da observação que fiz, da observação que o colega Sérgio Ricardo fez. Então, a colaboração do ministro é extremamente relevante, é um conteúdo ideológico que Sua Excelência coloca na obra e agradecemos muito a participação de Vossa Excelência, ministro. E o que nos traz aqui de relevante em relação ao que estabelece os principais pontos do livro? A prevenção e repressão de drogas, eu me recordo, e citei isso em outra manifestação, quando fiz faculdade, a grande obra era do professor Vicente Greco Filho, aquela obra de tóxico, que apresentava e trazia uma referência muito minudente, inclusive com um comentário jurisprudencial, sobre a 6368 de 76. Quem fez faculdade a partir de 76 se lembra que, naquela oportunidade, já se estudava aspectos farmacológicos, criminológicos do tema,
e examinava-se vários graus da dependência física, psíquica, natureza psicológica, né? E mais ainda o aspecto sociológico desses desajustes. Então, não é de agora, né, que o tema é enfrentado, né, e, infelizmente, sem uma resposta. Não só, né, a partir da 6368/76, como tivemos a exemplo, a Lei 10.409, de 2002, né, aquela lei que houve um capítulo, né, vetado pelo presidente da República, que é justamente um tema sensível que trouxe o ministro, que é a descriminalização, né? E vamos aproveitar hoje ainda, numa breve abordagem, e também citado pelo ministro, o recurso especial 635 e 659, né, que justamente trata do aspecto e enfrentamento sobre a descriminalização. Então, podemos perceber, né, que o enfrentamento sobre a prevenção, o tratamento, a fiscalização, o controle, né, a repressão, a produção, enfim, né, todos os aspectos, né, que envolvem o rigor quanto ao tráfico ilícito e de substâncias e drogas ilícitas, são temas exaustivamente debatidos sem que haja um consenso, em especial, sobre a descriminalização. E, a partir desse momento, quantas obras, né, e pensamentos, né, de outrora e de hoje abordaram e abordam, né, medidas preventivas e repressivas, né, inclusive em caráter internacional, né? Temos aí dois exemplos muito óbvios, né, que é o trabalho feito pela ONU, em especial, né, o seu órgão relacionado à Organização Mundial de Saúde, e a Convenção de Viena. A própria Interpol exerce um fator relevante, em especial no tráfico ilícito internacional. Bem, mas o ponto, né, que nos traz e que escolhemos por abordar foi aguçado a partir do Código Penal, nosso primeiro Código Penal, 1890, que não trouxe nenhum relevo, nenhuma tipicidade específica, mas a partir de 1921, né, foi introduzido a criminalização de venda de cocaína e ópio e seus derivados, que é o decreto 42/94. O que esse decreto trouxe de interessante? O que ele trouxe de interessante foi a própria regulamentação que foi dada ao decreto. Em seguida, né, o decreto 14.969, ele regulamentou o decreto que introduziu a criminalização de venda de cocaína com o sanatório toxicômano. Olha só, então, podemos perceber que de 1921 para cá, né, apesar das grandes discussões, ainda circulamos numa redoma, né, de discussão de aspecto político e sociológico, né, que vão e retornam ao mesmo aspecto, que é a indecisão sobre o tratamento. Mas a indecisão, ela é justificável, né? Por quê? Porque se tornou um mega problema para todos os governos. O que decidir, como decidir, qual é o melhor aspecto. E por isso a 11.343, que é a norma que hoje é o principal arcabouço sobre esse sistema, instituiu o SISNAD, né? O que a lei quer hoje? O que ela pretende? O que podemos obter dela, né? Porque prescreve medidas para a prevenção, do mesmo jeito, né, do uso indevido de drogas, a reinserção social. Tem o SISNAD, que trabalha com 2 pilares. Quais são os principais pilares, né, que envolvem hoje, né, uma discussão que eu considero sadia, considero um aspecto bastante positivo, que é a redução dos fatores de vulnerabilidade e risco e o fortalecimento dos fatores de proteção. Parece simples, mas se pegarmos esses 2 pilares, nós podemos compreender muito rapidamente que deve haver um esforço gigante por parte de políticas públicas, dos governos, a fim de implementar minimamente, né, esses 2 pilares. E aí que está, né, a fragilidade, o nodal. Quais os recursos serão deslocados a fim de que isso tenha uma efetividade, seja relevante, né? Não basta, né, como trata a 11.343, estabelecer normas, né, de repressão à produção,
né, a produção não autorizada, por óbvio, né, e o tráfico de drogas. Então, a mera definição da norma, né, de crimes não se faz suficiente. Né? Não se faz suficiente por quê? Porque precisamos de muito mais. Né? O próprio ministro Schietti, ao narrar hoje, né, nesse painel virtual, a magnitude que é, né, o sistema e a necessidade, né, de uma solução mais adequada para o usuário e uma solução mais adequada, repressiva, para o traficante, já dá uma noção do momento insuperável que, se não houver um debate, né, um enfrentamento real, uma consciência bem digna em relação ao tema, pouco avançaremos. Né? Estaremos lá ainda em 1921, né, tratando, né, de sistema em que teremos para a solução do usuário o sanatório toxicômano. Nada mais isso. Inclusive, no final, posso até adiantar que hoje continua uma discussão muito parecida e agora na problematização de uma outra referência muito típica, que é o tratamento especializado e a recusa do dependente em aceitar a internação. Então, apesar de eu considerar que avançamos, e avançamos bem, tá? Não há que se falar que estamos ainda, por óbvio, em 1921, mas precisamos, sim, ter a coragem de enfrentar. E a lei de drogas comentada conforme o pacote anticrime, que ora apresentamos, né, fez com que me chamasse muita atenção a discussão e a rediscussão sobre o tipo penal do artigo 28. Sabemos, né, sob o ponto de vista do estudo analítico, né, que é um misto alternativo, 5 formas, né, todas essas observações, elas são relevantes, mas o caráter, né, social, a pergunta mais relevante é: manteremos o artigo 28 com a natureza que ele tem hoje? Porque aspectos, então, minudentes, né, e no campo da sua tipificação, me parece que o arcabouço ele é bem delineado, especialmente quando o depósito e o transporte, né, da antiga 6368, ele era exclusivo do tráfico, né, ele passou aqui também a pertencer ao 28. Né? Lá era a figura exclusiva do 12, né, e não estava no 16. E aqui deixou de ser uma figura exclusiva do 33 e passou também a ser uma figura exclusiva do artigo 28. Né? Então, o que traz como melhor reflexão para o artigo 28? Muito interessante e ratifico, é uma posição que trato com um certo grau, não de certeza, mas com um certo grau de uniformidade, né, é o dolo específico do artigo 28, que é o elemento injusto. Né, o dolo específico é um tratamento dado pela doutrina italiana, e o elemento injusto é tratado, né, é estudado segundo a doutrina alemã. E me recordo, e já citei, que fui professor fui aluno do professor Juarez Tavares, naquele livro sensacional, A Teoria do Injusto Penal, né, e que traz exatamente, né, de forma não superficial, o estudo, né, do elemento subjetivo do injusto, que consta no artigo 28. E o que nós, autores, né, buscamos, então, na lei de drogas, comentada conforme o pacote anticrimes? Aqui, né, optamos por exemplificar, né, inicialmente, com um acordo do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, de relatoria da desembargadora Márcia Milanês, né, que foi publicado em setembro de 2019, que lá ela enfrenta, e isso se tornou bastante uniformizado, que sem outras provas capazes de infirmar, ou seja, capazes de afastar a declaração do usuário, né, desclassifica-se do 33 para o 28. Então, a pergunta que sempre fica, né, a vagar é se essa será a solução, né, efetiva para a descriminalização. A descriminalização vai passar
justamente por este aspecto, né, havendo, né, o que entendemos hoje como desclassificação para o 28, seria o suficiente todo o 28 a sua descriminalização? É um dos pontos que me parece muito interessante, uma reflexão sobre isso, né? E vários outros institutos, não só a despenalização moderada, que me parece que em média start virtus, né? Ou seja, no meio está a virtude, versus a descriminalização, né? A obra aborda também o usuário problemático e não problemático, né? A tolerância zero, né? A política americana da tolerância zero, a justiça terapêutica, né? Todos esses institutos, né? Muito de instigar o leitor. Gosto também da sanção penal e a sanção administrativa, hoje não temos a sanção administrativa. O ministro Schietti, ele revela uma tendência em ser bastante receptivo à inserção de sanção administrativa. Se eu estiver equivocado, me corrija, né? E o grande tema que, por um período, ele ficou levitando, que é a reincidência, a ocorrência ou não, né, da reincidência específica do artigo 28. Então, pelo breve tempo que nos foi fornecido, né, e deixando a todos, né, a disponibilidade de tirarmos dúvidas a respeito, né, gosto muito da parte final que citei, que é o tratamento especializado da recusa dependente, que hoje abarrota, né, o sistema, especialmente daqueles que dão competência aos juizados especiais ou à justiça comum sobre a internação compulsória. Então, basicamente, sem adentrarmos, né, em grandes temas, mas deixando aqui os principais questionamentos, né, a intenção da obra, o que efetivamente pretendemos com a divulgação, é o que me resta, e agradeço a atenção dos colegas e dos ouvintes aqui neste painel virtual. Muito obrigado. Obrigada, senhor desembargador. Neste momento, convidamos o excelentíssimo senhor Sérgio Ricardo de Souza, juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, para a sua exposição. Lerei em seguida, em apertada síntese, o currículo do palestrante. O juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, Sérgio Ricardo de Souza, é pós-doutor em Direito pela Universidade de Coimbra, doutorando em Direito, Ciências Jurídico-Criminais e ex-promotor de Justiça. Senhor juiz, Vossa Excelência dispõe do tempo de 15 minutos para a sua fala. O áudio, doutor. O importante do meu currículo é inserir aqui essa honra de ter a parceria do ministro Schietti, que deu aquele acabamento final à nossa obra, com aquela participação pontual em pontos mais relevantes, e com o desembargador Fernando Bravi, meu querido amigo, e agora, nessa ocasião, a oportunidade de estar aqui também com 3 amigos muito queridos, o desembargador Lorival, a Nati, o Rosalvo, amigos aí de longa data, para conversarmos aqui sobre essas alterações inseridas na lei antidrogas e, na verdade, sobre a própria lei antidrogas sem as alterações. E, a respeito disso, em se tratando do pacote anticrime, nós gostaríamos de ressaltar que a obra se refere ao pacote anticrime por ser a última grande lei que teve um impacto em relação à lei de drogas. Impacto, inclusive, bastante negativo no sentido do nosso sistema prisional, no que se refere à profunda alteração produzida na LEP. Essa, sim, vai impactar no futuro de forma extremamente grave na questão da lei de drogas. Se hoje nós temos cerca de 35% do sistema prisional ocupado por pessoas vinculadas ao tráfico de drogas, muitas delas, a grande maioria, sem uma relevância na cadeia do tráfico, sendo tão somente os distribuidores finais, com a lei, com o pacote anticrime e aquelas profundas alterações que inseriu no artigo 112 da LEP, no futuro, isso vai se agravar muito mais.
Eu acho que o sistema prisional... Eu sempre falo que o sistema prisional, eu falo para meus alunos assim, é igual um hospital ou igual um hotel. Você trabalha com a ideia de pessoas que entram, saem e abrem vagas para outros. Na medida em que alguém entra e fica por um tempo mais longo, não teremos vaga para os outros. E aí, quando é uma rede hoteleira, constrói-se novos quartos, constrói-se uma filial do hotel. Quando é o hospital que não seja público, quando é um hospital privado, se constrói um novo hospital. No caso do presídio, não. Os presídios são custeados pelos impostos. E não há essa construção de novas vagas de forma a atender às exigências da própria LEP, da Constituição, dos tratados internacionais. Então, a tendência é que, na medida em que se amplia o tempo de cumprimento das penas para garantir a progressão, nós tenhamos um problema ainda mais grave em relação à superpopulação carcerária. É o que nos aguarda para o futuro, infelizmente, em razão do pacote anticrime. E esse é o principal impacto. Esse é o principal impacto. Porque, na verdade, as grandes alterações vieram por duas leis de 2019, imediatamente anteriores ao pacote anticrime, que estavam tramitando praticamente no mesmo período. A Lei 13.840, que tratou das alterações vinculadas ao Sistema Nacional de Política sobre Drogas e o seu financiamento, e aí ela está diretamente vinculada às alterações. Ela trouxe várias alterações aqui para a Lei de Drogas, e a Lei 13.886, também de 2019, que tratou de medidas de aceleração e de destinação dos bens apreendidos ou confiscados por crimes vinculados ao tráfico de drogas. Então, essas aí tiveram um impacto muito maior do que o próprio pacote anticrime, que trata também de assuntos relacionados, os mesmos assuntos relacionados com a 13.866, mas eles não se aplicam diretamente à lei de drogas, porque esses assuntos já estavam tratados por essa lei. Então, o pacote anticrime, nessa questão relacionada com confisco, com essa questão com a apreensão dos bens, com a destinação dos bens, ele não terá muita aplicação, só subsidiária, em relação à lei de drogas. Essa 13.886, que nós abordamos profundamente, é que introduziu efetivamente aquelas mudanças que vão impactar nas medidas assecuratórias, nas cautelares de natureza patrimonial em geral, na lei de drogas. Então, esse é um aspecto que a gente tem que realçar. O pacote anticrime foi inserido aqui pela relevância dele, no contexto geral, e pela sua aplicação subsidiária, e porque, no marco temporal, ele foi a última lei de 2019 a impactar na lei de drogas. Mas nós tratamos também, então, profundamente da Lei 13.840 e da Lei 13.886, ambas de 2019. Um ponto relevante que eu considero que o pacote anticrime trouxe, é relevante porque ele se preocupou em inserir aqui um parágrafo 4º aqui no artigo 33, e aqui ele dispõe que considera-se também como conduta assimilada ao tráfico, quem vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, agente policial disfarçado. Agente policial disfarçado. Esse dispositivo veio efetivamente para tentar minimizar os efeitos da súmula 145 do Supremo Tribunal Federal em relação ao flagrante nos crimes de tráfico, naqueles flagrantes onde surge aquela discussão se ele é preparado ou se ele é esperado. Veio nesse contexto. Eu, particularmente, acho desnecessário,
que se criasse esse dispositivo, mas ele qualificou um pouco o debate. E ele me parece bastante relevante num ponto. É que quando a gente olha a jurisprudência dos tribunais, é muito comum a gente verificar uma confusão de institutos, aonde os tribunais costumavam tratar a figura do agente policial disfarçado, que na prática é aquele policial que alguém diz para ele: olha, está havendo tráfico de droga ali, o fulano está traficando droga. E ele se faz passar por um comprador e vai lá comprar a droga. Esse policial é um policial comum que está lá na rua, normalmente é policial da polícia militar mesmo, o que está fazendo o policiamento ostensivo, está com a viatura parada ali, e aí ele tira a farda, obviamente, porque se ele for de farda, aí já é o extremo do abuso. Mas ele sem farda, ou ele aciona alguém do Serviço de Informações da PM, e esse aí sem farda vai até lá e se passa por um comprador, compra a droga. E a discussão que surge é: essa droga que ele está comprando já havia sido adquirida com a finalidade de tráfico? Ela já estava com aquela pessoa que está vendendo com a finalidade de tráfico? Bem, se estava, nós vamos encontrar aquelas 18 variantes lá do artigo 33 para enquadrar aquela conduta antes mesmo, as outras 17, né? Antes mesmo do oferecimento ao policial, e aí já era pacífico, que é um flagrante válido, uma espécie, assim, forçando um pouco de flagrante esperado. Agora, o problema estava no flagrante preparado. O problema estava no flagrante preparado, que é aquela figura que nós conhecemos, quando havia um agente provocador, quando o vendedor, na verdade, não estava oferecendo nada, e o policial é quem o induzia a procurar uma droga para vender para ele, para poder prendê-lo em flagrante delito, e aí gerava a polêmica mais nesse contexto. O que tem de relevante aqui, que eu considero que continua, com essa alteração, com essa inserção desse inciso 4, esse debate não mudou, vai continuar existindo sobre a figura do agente provocador ou não, para a validade daquele prisão em flagrante e para a própria ocorrência do crime. Mas o que é relevante é que separou agente policial do agente infiltrado. Porque o agente infiltrado é uma técnica de investigação muito mais apurada e que, inclusive, conta com uma prévia autorização judicial para validar os atos que ele vier a praticar. O agente infiltrado é uma técnica importada aí do sistema americano, de alguns sistemas da Europa, que nós trouxemos para o nosso país como uma modernização dos sistemas de investigação. É uma coisa muito mais complexa do que a figura do agente policial disfarçado. E o que a gente encontra ao analisar a jurisprudência do país afora aí, era várias situações onde os tribunais tratavam o agente policial disfarçado como se fosse o agente infiltrado. Então, as defesas normalmente arguíam a nulidade, dizendo que houve a utilização dessa técnica da infiltração de agentes sem prévia autorização judicial. E os tribunais ficavam discutindo em várias situações a questão como se realmente estivéssemos a tratar do agente policial infiltrado, quando, na verdade, era essa mera modalidade do agente policial disfarçado, que são coisas totalmente diferentes, a complexidade é muito menor. O agente policial infiltrado ele vai participar da organização, ele vai se passar ali por um dos membros daquela organização, vai, inclusive, praticar condutas que, se não fossem amparadas por lei, poderiam ser consideradas condutas criminosas praticadas por ele, agente policial. Ele, então, essa técnica é muito mais apurada, muito mais complexa e pressupõe uma prévia autorização judicial para a sua utilização,
dadas as consequências dela. Então, essa lei teve, o pacote anticrime teve o mérito de deixar claro que são duas figuras distintas, que essa figura do agente policial disfarçado não exige nenhuma complexidade, não exige nenhuma formalidade, a não ser o cumprimento da norma, né? De não gerar um flagrante e um próprio crime impossível como decorrente e gerando, por consequência, um flagrante preparado e nulo, quando o policial ultrapassar os limites de meramente se passar por comprador e resolver criar na mente de terceiros a ideia de vender droga para ele, e esse terceiro motivado for atrás da substância para cumprir aquele desiderato que o policial colocou na cabeça dele, inseriu na mentalidade dele de praticar aquele ato que não era a ideia dele inicial. Então, eu acho que teve essa vantagem, que teve esse mérito, essa alteração introduzida pelo pacote anticrime. E o pacote anticrime, voltando ao assunto, ele realmente tem um impacto muito grande. O ministro Schietti é o papa do assunto, esse bendito parágrafo 4º do artigo 33, que tanta dificuldade gera para a correta aplicação no âmbito do Poder Judiciário. É impressionante assim, a capacidade, a criatividade do Ministério Público e de nós, magistrados, principalmente de primeira instância, para a aplicação do parágrafo 4º. Nós, nesse ponto, eu acho que nós temos que aceitar a crítica que nos fazem, principalmente os advogados, de que nós terminamos querendo nos substituir a figura do legislador. Quem analisou se o tráfico de drogas é um problema social gravíssimo ou não, se é um problema que gera diversos outros crimes, como homicídios, como corrupção e diversos outros crimes que estão na cadeia do tráfico de drogas, quem fez essa análise foi o legitimado, o legislador. Foi ele que criou o parágrafo 4º. Ele não inventou, não. Ele buscou as mais modernas legislações, principalmente da Europa, para dar um tratamento diferenciado àquela pessoa que está na condição de traficante, mas de um traficante que não vive notoriamente do tráfico, que não alimenta a cadeia por cima, ele alimenta na base. Ele não está naquele âmbito daquele que importa a droga, daquele que produz a droga, daquele que distribui a droga para outros a colocarem no mercado. Ele está naquela figura do que a gente vê dos processos que chegam nas nossas mãos. Processo por tráfico de droga, Rosalvo, normalmente é assim, né? É o inquérito, vamos pegar o inquérito. É uma capa de autuação com laudo de prisão flagrante dentro e, quando muito, um laudo provisório. Quando muito, um laudo provisório. Aí você procura outras provas, não tem nada. Não, normalmente, nos processos de tráfico, nós não temos uma prévia investigação. Nós temos uma prisão em flagrante e, imediatamente, a denúncia, processo, baseado naquilo ali. E as testemunhas, em regra, são os policiais. Né? Os policiais que efetuaram a prisão. Então, é essa a realidade que a gente tem como regra. Excepcionalmente, nós vamos receber, nós da Justiça Estadual, vamos receber algum inquérito formalizado no âmbito da Polícia Federal ou em algumas exceções pela Polícia Civil, com uma investigação mais apurada, que aí nos dará elementos para saber se aquela pessoa é um profissional do crime ou se ele é um criminoso eventual, que foi aquele ali o único ato praticado, ou que esteja provado que foi praticado por ele. Então, em razão disso, o parágrafo 4º, na dúvida, deveria ser aplicado. A causa de diminuição, na dúvida, deveria ser aplicada. Mas não, ao contrário, há uma grande criatividade em se criar interpretações para o parágrafo 4º de forma a não aplicá-lo. E, ao não aplicar o parágrafo 4º, nós estaremos deixando esse traficante eventual, essa pessoa
que não está na cúpula do tráfico, nós estamos dando o mesmo tratamento do traficante contumaz. Nós estamos colocando, ao contrário do que o legislador estabeleceu, nós estamos dando a ele o mesmo tratamento. E é ele que vai continuar abarrotando o nosso sistema carcerário, principalmente a partir das alterações introduzidas pelo pacote anticrime. Então, é ele que vai estar, até porque, se nós não aplicarmos o parágrafo 4º, nós estamos dizendo que a conduta é assimilada ao crime hediondo. Então, nós vamos dar o mesmo tratamento aplicável para os crimes hediondos. Então, eu considero que o principal para nós, a obra debate bastante o parágrafo 4º, é nós estarmos atentos para a influência do pacote anticrime na execução e na necessidade de uma responsabilidade nossa em debater, em amadurecer mais essa questão da aplicação do parágrafo 4º, a causa de diminuição do parágrafo 4º do artigo 33. Eu vou agradecer aqui, em razão do tempo, pela oportunidade que nos deu a Escola de Magistratura da Bahia, a Associação de Magistrados da Bahia, o Tribunal de Justiça da Bahia, tão bem dirigido aí no último biênio aí pelo nosso querido amigo desembargador Lorival, e ao desembargador Pedro Guerra, que agora nos recebe. Eu vou terminar minha fala aqui, me colocando à disposição. Muito obrigado. Agradecemos a sua exposição, doutor Sérgio Ricardo, e aproveitamos o momento para a abertura de questionamentos dos componentes da mesa de honra. Bom dia. Gostaria de cumprimentar mais uma vez o nosso presidente, desembargador Lorival, ao ministro Schietti, os demais debatedores, doutor desembargador Fernando, doutor Sérgio Ricardo. Eu vou fazer duas reflexões só para os palestrantes se pronunciarem. A primeira é a seguinte: a jurisprudência do STJ tem evoluído no sentido de desautorizar a entrada de policiais no domicílio do acusado, que, avistando a polícia em atitude considerada suspeita, por portar objeto ainda desconhecido, foge para a moradia. O que deve ser considerado ou entendido como fundada suspeita atualmente para o acesso domiciliar sem mandado? Eu estou fazendo essa reflexão, ministro, desembargadores, doutor Sérgio, porque temos recebido enxurradas de processos com base nessas recentes decisões, tanto o juiz de primeiro grau quanto o tribunal. Essa decisão do STJ, quando foi tomada, em caso concreto, evidentemente, ela foi tomada a partir de análise de todo o conjunto probatório que se formou nas instâncias ordinárias. E, evidentemente, os advogados se aproveitando com toda a razão, não tiro a razão dele, para, como se fosse uma decisão vinculante, querer aplicar indistintamente em todo e qualquer caso. Quando nós examinamos ainda habeas corpus, no início ainda da instrução, sem o término da instrução. Então, é a primeira reflexão, que é um assunto muito importante para os operadores de direito, principalmente os julgadores do primeiro grau e nós aqui do segundo grau. E a segunda é justamente também sobre esse parágrafo 4º do artigo 33. Também decisões recentes, manda aplicar mesmo respondendo a outros processos, desde que ainda não tenha havido condenação, essa coisa toda. Mas uma coisa é antecedente, outra coisa é habitualidade. Muitos deles respondem a 3, 4 processos, algum processo pode responder a só 2, mas um dos processos é de muita droga, é de cocaína, às vezes tráfico interestadual, que a própria lei já manda até, inclusive, agravar no final apenas, se for tráfico. Então, fica aquele dilema, os advogados querem aplicar essas decisões indistintamente em todo e qualquer caso. Então, eu lanço essas duas reflexões para qualquer um dos expositores que queira fazer uso, ou o ministro, porque a decisão é do STJ, ou o doutor Sérgio Ricardo, desembargador Fernando, que acabaram também de fazer grandes exposições sobre esse sistema. Muito obrigado. Bem,
eu acho que a melhor pessoa para tratar, especialmente dessa situação do flagrante desembargador, é realmente o ministro Schietti, porque essa matéria tem sido abordada com muita maestria por ele em algumas decisões recentes, e ninguém é melhor do que ele, então, para nos agraciar com esses esclarecimentos aí. Pois não. Ok, eu agradeço ao desembargador Pedro Guerra pela reflexão, né, que realmente traduz uma, vamos dizer assim, não uma guinada da jurisprudência, mas um realinhamento da jurisprudência do STJ no tocante a essa questão tão frequente nos processos que nos chegam relativamente a tráfico de drogas, que sempre, salvo uma outra exceção, como disse o doutor Sérgio Ricardo, são processos que se iniciam por flagrante delito. E o flagrante delito, ele ocorre ou na rua, né, geralmente num conhecido ponto de venda de drogas, ou na residência do suspeito, né? Quando é na rua, é algo mais tranquilo, porque a polícia chega diante de uma suspeita, a pessoa está sendo observada, ou teve alguma denúncia anônima, a polícia observa a movimentação, aproxima-se do suspeito e, com ele, encontra a substância, a droga, né? Geralmente maconha, ou cocaína, crack. Mas o ingresso em domicílio alheio, nós realmente fizemos um realinhamento da jurisprudência a partir do HC 598051, que julgamos agora no início do ano, dia 2 de março, porque vínhamos observando que a jurisprudência acabava sendo, com todas as vênias, tolerante no tocante ao ingresso no domicílio alheio, né? Porque, vejam, a Constituição permite, né, no artigo 5º, inciso 11, que a casa seja objeto de uma busca e apreensão de drogas, uma busca de armas, enfim, ou quando há um consentimento do morador, ou quando há determinação judicial, né? São as duas formas, digamos assim, usuais. E, excepcionalmente, quando está ocorrendo um crime ou um desastre, ou para prestar socorro às pessoas que ali estejam. E nós sempre interpretamos o crime de tráfico, que é um crime permanente, como apto a permitir o ingresso no domicílio, independentemente de qualquer outra averiguação prévia da sua ocorrência. Então, na prática é o seguinte, a polícia ingressa no domicílio, se não encontrar drogas, ela sai e fica por isso mesmo. Ninguém foi responsabilizado, não conheço nenhum caso de responsabilização de policiais que ingressou no domicílio e não encontrou nada. Geralmente ele encontra, né? Ou pelo menos os casos que nos chegam são aqueles em que o policial encontra alguma droga ou até arma, e aí tinha-se a ideia de que, por ser um crime permanente, estava autorizado o ingresso, porque a Constituição fala de flagrante delito. Nós passamos a entender, isso a partir de uma interpretação apoiada também em doutrina, que quando a Constituição fala de flagrante delito, não significa que, por ser o crime permanente, ele autoriza o ingresso. O flagrante delito é aquele que esteja ocorrendo no sentido de exigir uma intervenção urgente. É um roubo, é um sequestro, é um cárcere privado, é uma agressão doméstica, não um crime de violência doméstica, um homicídio, um estupro, enfim, crimes que, pela sua urgência, né, e até as outras exceções, que desastre ou socorro indicam isso, autorizam que haja um ingresso desautorizado, né, ou não consentido da polícia. O Supremo Tribunal Federal já vinha, desde o julgamento de um recurso extraordinário, número 603-616, da relatoria do ministro Gilmar Mendes, em 2010, já vinha exigindo que esta justa causa para autorizar o ingresso na polícia sem o consentimento do morador decorresse não de uma mera intuição do policial, não simplesmente a partir de uma denúncia anônima, ou de uma mera indicação de que em determinada residência se comercializa drogas, mas sim a partir de uma averiguação prévia que dê algum lastro de verossimilhança a essa denúncia anônima, né? Denúncia anônima não serve para prender preventivamente, não serve para instaurar inquérito,
e muito menos para violar o que é, na minha opinião, o direito mais importante depois da vida e da liberdade, que é a nossa paz, a nossa inviolabilidade domiciliar. É dentro do domicílio, dentro de nossa casa, dentro dos nossos lares, que nós expressamos a nossa verdadeira identidade, que nós podemos nos comportar como pessoas livres, acolhendo nossos filhos, trocando carícias, compartilhando experiências, tendo a segurança de que ali estamos protegidos. Não é possível permitir ou continuar permitindo, como acontece na periferia dos grandes centros urbanos, que residências de pessoas pobres sejam invadidas pela polícia por mera suspeita. Até porque a casa, a inviolabilidade do domicílio, protege não apenas o suspeito, protege todas as pessoas que ali residem, protege as crianças, protege os idosos que ali estão. Então, é preciso levar com mais seriedade esta necessidade de que a polícia tome diligências e documente essas diligências para comprovar que, realmente, quando entrou na casa, tinha uma suspeita fundada, né? Fazer campanas, observação, fotografias, ouvir pessoas próximas, e não simplesmente, a partir de uma denúncia anônima, chegar no local e, eu vi uma movimentação e entrei na residência, né? Ou então a polícia chega no local, a pessoa está na frente da casa, sai correndo para dentro da casa e a polícia, já com isso, é autorizada a entrar. Não é assim, né? Até porque a gente sabe que na periferia, quando alguém avista a polícia chegando armada, é motivo para correr mesmo, né? Eu brinco dizendo isso, eu acho que eu correria para dentro de casa, porque a gente sabe muito bem o que acontece com pessoas suspeitas de crimes na periferia. Nós, que somos privilegiados, não passamos por essa experiência, mas aqueles moradores dos grandes centros urbanos que moram em favelas, em comunidades, sofrem diariamente abusos policiais, e isso precisa ser modificado na nossa cultura. E a outra questão, a outra possibilidade, que é a do consentimento do morador. Colegas, quem, em são juízo, poderá acreditar que uma pessoa, quando está diante de 3, 4 policiais fortemente armados, vai autorizar livremente o ingresso no seu domicílio para que a polícia busque drogas no seu interior? É evidente que esse consentimento não é livre, não é praticado com a segurança de que, se disser não, a polícia não vai entrar, né? Na verdade, eu acredito até que muitas vezes nem se pergunta se pode entrar ou não. Nos autos de prisão em flagrante consta este registro, mas nós bem sabemos que nem sempre ele terá ocorrido, né? Porque não há prova disso. A prova é a palavra do policial, e o policial é o maior interessado em dar validade à sua diligência. Então, em nome de uma segurança maior, é preciso que se registrem essas operações. E a decisão que nós tomamos neste HC 598051 foi a de determinar que todas as polícias, especialmente as polícias militares dos estados, se equipem com câmeras acopladas aos uniformes para que possam registrar essas operações. Isso está sendo feito. Vários estados já estão incorporando este procedimento, esta câmera, né, nos seus uniformes. A Polícia de São Paulo, que é conhecida por ser uma polícia muito dura, né, já tem alguns batalhões equipados com essas câmeras. E a imprensa já noticiou a redução drástica da letalidade policial. Em um desses batalhões, durante 3 meses, não se registrou um óbito sequer, porque isso, nós estamos falando, vale para o tráfico, mas vale para todo crime, né? Na medida em que o policial terá a sua operação gravada, ele vai evitar, isso vai evitar abusos, eventualmente cometidos, mas vai também permitir que o policial seja protegido contra eventuais denúncias infundadas, né? Então, é uma proteção também para o bom policial. O mau policial vai ter de se reajustar, vai ter de mudar o seu comportamento. E o bom policial, que nada teme, continuará a nada temer, porque a sua ação será registrada. E, com isso, nós teremos a prova do que efetivamente ocorreu, e não meramente uma declaração. Então, é claro, desembargador Pedro Guerra, que, infelizmente, talvez paguemos um preço que é uma
uma anulação de muitos processos que foram, cujas condenações decorreram desses ingressos domiciliares sem esses cuidados. Eu reconheço que talvez isso ocorra, mas talvez seja a única maneira de nós mudarmos uma cultura que vem durante décadas ou séculos, né, que tem legitimado esse tipo de ação e, em nome da punição de traficantes, nós acabamos violando os direitos de outras pessoas que não são criminosas, né, e que se veem numa situação como essa, de policiais ingressando armados, fazendo todo tipo de revista dentro de uma casa, né, moradores, crianças, idosos, que estão ali e que acabam sofrendo também as consequências dessas ações. Então, acho que, como toda mudança de jurisprudência e toda mudança de cultura, e usando aquela comparação muito grosseira, né, nessa omelete nós vamos ter que quebrar muitos ovos, mas talvez possamos, daqui a um tempo, termos uma cultura de legalidade mais implementada e uma polícia que seja realmente uma polícia que exerça com rigor necessário o seu mistério, mas dentro da lei, dentro dos parâmetros da Constituição. Eu gostaria de fazer uma referência aqui, ministro e desembargador Guerra. Eu considero, particularmente enquanto juiz, enquanto professor da matéria, que essa decisão é um marco. Ela é um marco, configura aquele chamado desembargador Lorival avanço civilizatório, porque nos coloca no patamar de outros países, nos coloca num patamar de respeitar os direitos fundamentais. Porque é muito fácil. Ninguém vai na casa Natina, aquele prédio bonitão, né, desembargador? Aquele prédio de frente para o mar. Ninguém vai na casa dela, no prédio dela, por exemplo, com um mandado de busca e apreensão coletivo. Tem um suspeito lá, mas nós não sabemos em qual apartamento ele mora. Vamos fazer uma busca e apreensão em todos os apartamentos. Duvido qual é o magistrado que defere isso. Como defere para um bairro de periferia. Defere para 2, 3 ruas da periferia. Só se defere porque ali sabe-se que as pessoas não têm como reagir em relação ao abuso da autoridade, porque essa conduta está prevista na lei de abuso da autoridade. O difícil é a configuração, mas está previsto. O problema são esses excessos. E não é razoável, mesmo eu costumo falar para os meus alunos, do Pedro Guerra, os alunos de graduação, principalmente, eu falo bem assim, olha só, isso parece historinha da carochinha. Olha esse acórdão aqui, vamos trabalhar aqui. O policial chega, encontra o menino na rua, alguém diz que ele é traficante. Aí o encontra com 2 buchas, aí entra, fala assim, é autorizado por ele, nós entramos na casa onde encontramos mais 8 buchas, escondidas debaixo do colchão. Se ele sabe que ele escondeu aquilo dentro de casa, se for cumprido o que a legislação manda, se o policial realmente perguntar, olha, o senhor me autoriza a entrar na sua casa para verificar se há outras drogas na sua casa, ou se há uma arma na sua casa, qualquer um diz que não, se ele souber. Ele fala, não, cadê a autorização judicial? Eu não autorizo, não, porque não é razoável ele querer essa ânsia de produzir prova contra ele mesmo. Pode ter algumas situações, realmente. O sujeito bate na porta, o policial bate na porta. Eu estou falando, pessoal, o desembargador Fernando sabe disso, eu paguei a minha faculdade, a UFES era de graça, mas tinha os custos inerentes a estudar, como sargento da Polícia Militar aqui do Estado, durante 4 anos. Eu fui 4 anos sargento da Polícia Militar e fui 1 ano escrivão da Polícia Civil antes de ingressar no Banco do Brasil e me formar em Direito. Bem, a gente via como é que é na prática. Depois que você entra na casa, você quer arrumar um jeito de justificar a entrada. Você vai procurar qualquer coisa, porque o policial quer justificar aquele ingresso. O policial, ele não é um policial analfabeto, ele tem consciência de que aquilo pode configurar um abuso e que ele vai responder por isso, então ele quer justificar. Se nós procurarmos aqui na internet, nós vamos encontrar mais de um caso.
Eu vou dar um exemplo de São Paulo, que o policial fez a busca-apreensão, os policiais fizeram a busca-apreensão no veículo, nada encontraram, e aí ele era no veículo, não chegou a ser na residência, menos grave. Nada encontraram. Aí encosta uma outra viatura da Polícia Militar atrás, um policial volta no carro, tira a droga de dentro da roupa, de dentro da farda, um pacote, coloca no carro, e por sorte dessa alma, um morador, uma moradora, ao ver o movimento, filmou com o celular a operação. Então ficou claro o policial tirando a droga, porque na cabeça da gente, isso não acontece, porque o policial não conhecia o sujeito, para que ele vai arrumar uma droga para botar dentro do carro dele? Mas está lá filmado, numa reportagem da Record, e está disponível aí nas redes sociais, essa matéria. Aí ele coloca a droga e o policial só, e o preso ali, só se salvou, porque era uma quantidade, inclusive, grande, era algo em torno de 700 gramas, ele só se salvou porque uma moradora tinha filmado. Com essa decisão do Superior Tribunal de Justiça de incentivar, digamos assim, que as polícias introduzam as câmeras para filmar as operações policiais, nós vamos nos livrar da maioria dessas situações. Ah, é uma exceção? É uma exceção. Mas é uma exceção que aqui no Espírito Santo, há pouco tempo, uma viatura deu entrada numa oficina mecânica para fazer uma revisão. Quando eles tiraram os bancos da viatura, dentro da viatura tinha droga e arma, escondido debaixo do banco. Para que os policiais estavam... Mandei até para o senhor, ministro, na época, a matéria. Para que os policiais estavam carregando debaixo do banco da viatura pacotes de droga e armas? O que dá para pensar é que era para plantar em determinadas cenas para caracterizar crime. Não podia ter, porque estavam lá escondidos, eles não sabiam que a viatura ia para a oficina, foi esquecer de tirar. Estavam lá vários pacotes de droga e armas ali escondidos embaixo do banco. Então, é uma exceção? É. Mas se a gente pensar no aspecto da alteridade, nós não gostaríamos que um parente nosso passasse por isso. Uma pessoa querida nossa. Então, nós não podemos querer que qualquer cidadão, qualquer indivíduo, que nem cidadão seja, porque está com a sua cidadania suspensa em razão de alguma situação ou não a adquiriu, qualquer indivíduo possa se submeter a isso. Eu acho que essa decisão é corajosa, é uma decisão que é óbvio, desembargador, que o senhor vai temperar na hora de aplicá-la, porque o ministro esclareceu bem que ela tem os seus requisitos, mas vai orientar os policiais. Olha, veio a denúncia, você tem um suspeito, faça mais uma diligência. Vamos esperar para ver se vai entrar alguém ali para comprar droga. Vamos fazer uma vigilância, não custa nada. Vai até facilitar o trabalho do judiciário posteriormente e parar com esse negócio de querer fazer tudo às pressas e gerando situações que colocam em risco a dignidade dessas pessoas que são autuadas como traficantes, e nós sabemos muito bem o estigma que isso gera, sem contar a possibilidade da pessoa ser presa sem dever. Então, eu acho que é uma decisão, é um marco, é um avanço civilizatório mesmo. Obrigado. Só para encerrar minha participação na pergunta, eu também acho um marco, acho corajosa, e com ela concordo. Eu fiz o questionamento apenas como reflexão para, ainda na fase inicial, ou seja, ainda a habeas corpus impetrado aqui no segundo grau, e ainda a instrução ainda está se iniciando. Em cognições ao Oriente, não tenho dúvida, mas no início ainda da instrução, se aplicar a decisão do STJ, como os advogados, obviamente, com todo o direito, fazem, em todo e qualquer caso, indistintamente, ou seja, querem porque querem que aplique a decisão, ainda na fase do início da instrução, quando ainda não temos ainda essas provas, podem surgir, não é? Então, só foi por isso que eu fiz essa reflexão, que é uma reflexão que muito importante, até para os juízes, para nós mesmos, julgadores, e para todos os operadores do direito, aproveitando a presença de Vossa Excelência. Não é todo dia que temos presenças tão ilustres e marcantes como essa. Desembargador Pedro, se me permite, o anfitrião, quero fazer um acréscimo pequeno, né, até porque o 598051,
que o HC, de relatoria do ministro Rogério Schietti, e, salvo engano, teve a participação do ministro Saldanha, Laurita Vaz e ministro Sebastião Reis, né? Salvo engano, é recente, a pergunta absolutamente pertinente, e apenas para aclarar quanto aos nossos ouvintes, vou citar um exemplo, no final de 2002, começo de 2003, num caso ocorrido aqui no Espírito Santo, ainda sob a égide da 6368, o que ocorreu? Ocorreu que uma investigação da Polícia Federal identificou que traficantes, né, trazendo drogas de fora, passavam pelo Rio de Janeiro e eles, no lugar de manterem a droga no Rio de Janeiro, eles levavam a droga para uma casa numa cidade do sul do Espírito Santo. E ali, aquela droga passava 2, 3 dias e retirava uma droga, né? Então, era um escape. E era uma residência que há mais de ano já servia para isso. Uma família constituída, empresário querido, crianças, completamente. O que ocorreu? A investigação caminhou no sentido de que a droga, as operações ocorriam de forma noturna, né? Isso em 2002, começo de 2003. Bem, segundo um informante, né, no momento que a droga chegou, a polícia já estava de campana, adentrou a casa e encontrou quilos de cocaína. O colega, então, o juiz daquela comarca, imediatamente soltou a todos. Todos os traficantes foram soltos, aqueles envolvidos no transporte, aquele envolvido na guarda, em nome da violação do domicílio. Era apenas, do que li, né, e do que entendi, a subscrição do ministro, esta decisão da STJ não abarca, não libera essa conduta, pelo contrário, né? Ela faz com que a polícia tenha a percepção de atuar exatamente nessas condições. Só faço uma observação e não consegui adentrar de forma minudente nesse aspecto, talvez o ministro Schietti possa aclarar, que no caso desta operação, não houve mandado, né, autorizando adentrar. O que havia era uma intermitência dessa droga na residência. E era muita droga. E por muito tempo, né? Não foi um... O que aconteceu com esse magistrado? Um bom magistrado acabou ficando estigmatizado pelo nosso tribunal, e me recordo que este exemplo em que o tribunal reformou imediatamente, no começo de 2003, né, e determinou a prisão desse empresário e daqueles que, de alguma forma, o auxiliavam, para o cárcere, né? Ficou sendo objeto de estudo lá na universidade mesmo. Eu dava uma matéria de direito penal e este caso era um exemplo, né? Então, é uma ressalva, né? O voto, inclusive, ele faz várias considerações a respeito da importância desse tipo de operação. A minha dúvida é se para essas operações consolidadas, né, intermitentes, sem um prazo definido para que ocorra a possibilidade de identificação do flagrante, há necessidade de mandado, né? Essa é uma dúvida que ainda permeia de alguma forma. Eu diria que, infelizmente, nesse caso que eu estou exemplificando, que foi um caso real, né, não haveria necessidade de mandado. Teria que expedir um mandado, né, sem uma definição temporal, o que torna bastante frágil, né, o próprio requerimento por parte dos policiais que investigam e do delegado que faz a postulação administrativa. Então, é nesse sentido que me manifesto, né, agradecendo pela pergunta, né, e, mais uma vez, aprendendo um pouco mais do conteúdo do HC 598-051, relatoria do ministro Rogério Schietti. Muito obrigado. Obrigado também a todos. Eu farei uma pergunta que foi colocada aqui no chat pelo nosso colega Matheus Moitinho, que tem muita pertinência aí com essa questão da invasão de domicílio, desse consentimento que a gente sabe que é um consentimento, né, que não existe, mas, enfim, eu vou formular a pergunta dele, como ele colocou aqui. No caso de realização de audiência de custódia, em que se constata indício fundado de invasão domiciliar, fora das hipóteses previstas no
tema 280 da repercussão geral do STF, ou caso se evidencie alguma questão relacionada à violação à integridade física do preso, resultando na não homologação da prisão em flagrante e no relaxamento da prisão, proposta denúncia pelo Ministério Público apenas com base nos elementos informativos colhidos no APF, tem-se por configurada ausência de justa causa a ensejar rejeição liminar da denúncia? Coloco aos senhores palestrantes. Sim, a consequência é inevitável, né, no tocante à nulidade do auto de prisão em flagrante, que é constatável muitas vezes pelo próprio depoimento, né, dos policiais, que já estão tão acostumados a essa jurisprudência antiga que não escondem muitas vezes uma realidade que é insuficiente, né, para o ingresso domiciliar. Muitas vezes a gente vê nos autos de prisão em flagrante uma narrativa de que, a partir de uma denúncia anônima, chegou ao local e ao ingressarem no domicílio, nem sequer mencionam se houve consentimento ou não, ou quando o fazem de uma maneira muito, muito breve, né, sem nenhum tipo de registro, de documentação ou de explicação. Então, o juiz, na audiência de custódia, que tem a finalidade principal de validar, digamos assim, a prisão em flagrante e convertê-la, se for o caso, em preventiva ou em medidas cautelares, se esta realidade já for constatável, sem nenhuma dúvida, é o caso realmente de anular o flagrante, e aí falta a própria materialidade do crime, porque ela decorreu de uma prova ilícita, né? E sendo derivada da prova ilícita, que é o ingresso no domicílio fora do permissivo constitucional, tudo o que dela deriva é ilegal, então não poderá haver denúncia. É até melhor que isso seja corrigido no início, porque senão vai acontecer, como o desembargador Pedro comentou, durante o processo, às vezes até em grau de recurso, já até transitou em julgado, nós temos que anular toda uma atividade inútil, né? Então é melhor que já se perceba isso de pronto, quando possível, evidentemente, e isso já impeça qualquer ação penal por falta de justa causa, porque falta aí a prova da própria existência do crime, né, numa apreensão válida. Quanto à tortura, aí vai depender da situação, porque a tortura pode ter ocorrido após a prisão, né? Então, vamos imaginar que a busca e apreensão tenha sido válida, tenha ocorrido a partir de um consentimento válido, registrado, documentado, filmado, ou havia efetivamente justa causa, porque a polícia cercou-se de cuidados, fotografou o local, colheu testemunhos de que havia essa movimentação, etc. Por motivo, durante o percurso do local do crime até a delegacia, ou na delegacia, o preso foi submetido a algum tipo de coação física, né, não autorizada, uma tortura, e aí isso não vai, no meu sentir, invalidar a prisão em flagrante. Ela vai exigir responsabilização penal de quem praticou a tortura, mas a prova não foi produzida com base na tortura, a não ser que ela tenha sido utilizada para a confissão, né? Então, a tortura, nós precisamos saber em que momento ela foi praticada. Se ela foi praticada, por exemplo, para que na porta da residência o réu confessasse, mediante coação, a existência da droga e indicasse onde estava, aí sim a prova é ilícita, né? Então, vai depender da situação. Gostaria só de complementar um pouquinho, que você está falando de audiência de custódia. Como a audiência de custódia é um tempo que eu tenho feito uma pesquisa, o que parece que o colega fica inseguro é pela condição do juiz, do juiz que vai realizar a audiência de custódia, que vai presidir a audiência de custódia, que normalmente não é o juiz natural da causa. Então, ele vai fazer aquela apreciação preliminar. Então, eu acho que, assim, o que o ministro está dizendo ficou bem claro, que, estando evidente a ilegalidade, ele vai anular o flagrante e vai liberar o preso. O interessado, que é o Ministério Público, poderá recorrer,
o juiz, de qualquer sorte, esse material, esses autos serão encaminhados para o juiz natural. O juiz natural, o promotor natural, depois eles poderão fazer um novo juízo daquela situação, né? Aquele juízo é um juízo preliminar, é um juízo de manutenção ou não da prisão cautelar que foi realizada. Mas não afasta a competência do juiz natural depois de rever o caso, e, obviamente, muito menos do que o tribunal faça essa revisão, né? Então, de qualquer maneira, não é uma... Só porque o juiz da audiência de custódia declarou a nulidade causou um grande prejuízo. Não, ele preservou os direitos fundamentais da pessoa presa, uma vez que havia evidências de uma prisão baseada em provas ilícitas. Agora, isso não é uma decisão definitiva, estará sujeito a um novo juízo e que isso poderá ser eventualmente reparado, né? Eu acho que o colega tem que ter essa noção, não, que ele está fazendo audiência de custódia, que a decisão dele ainda vai passar por outros magistrados, inclusive pelo juiz natural. Obrigado. O que eu entendi que quando do oferecimento da denúncia, nada mais foi levado, foi trazido aos autos, né, que permitisse um indício, né? Então, o que ele está querendo saber é se a decisão do juiz da custódia vincula o juiz natural e vincula o promotor natural, né? Não. Em regra não vincula, nem em regra não vincula. O que ele quer saber é que não foi produzido no inquérito policial mais nenhum tipo de prova, e permanecendo aquela situação anterior, quando da audiência de custódia, se já caberia aí, logicamente, após a análise, né, do magistrado, já não receber a denúncia por ausência de justa causa. E aí vem, como na fala do ministro mesmo, aí os aspectos serão analisados, na sua também, né? Se houver, se estiver comprovado, sim, é possível, sim, estou entendendo que é possível, sim, que ele já rejeite a denúncia com base na ausência de justa causa. Foi o que eu entendi. Ele está sem falar, a gente está aqui pelo chat, mas creio que tenha sido isso. É bom ouvi-la falando assim, com esse inglês chat, com um sotaque. Aquelas aulas de inglês lá em Brasília, são naquelas aulas. Pois é. Presidente Lorival, se o senhor tem alguma pergunta, que o senhor também é estudioso do tema, eu já estou aqui meio que tomando... Não, muito obrigado. Nossa participação aqui limitou-se à abertura, em boas-vindas. O tema é por demais complexo, é de profundidade, e os palestrantes, em rara maestria, de uma forma em verdadeira artesania jurídica, elucidaram por demais, inclusive os questionamentos posteriores. Mas eu gostei imensamente do debate. Não vou ter participação a não ser de saudar a todos ao final. Eu vou devolver a palavra para a Laísa, para ela seguir o script. Neste momento, convido a presidente da ANAP, juíza Marti Dantas Weber. Vossa Excelência dispõe do tempo de 1 minuto para a sua fala. Um minutinho só, mas serei breve mesmo. Só para agradecer mesmo aos nossos palestrantes, aos nossos colegas que aqui estão também compondo essa mesa de honra e os magistrados que estão nos escutando, nos assistindo, enfim. É dizer que é uma alegria muito grande a gente poder contar com amigos, né, Sérgio Ricardo, que nos oferece de presente uma palestra com esses magistrados, e que muito enriqueceu o nosso conhecimento. Então, muito obrigada, Sérgio, você foi o artífice dessa palestra. Muito obrigada, ministro Rogério. Eu já falei a Renata Gil que o senhor faz questão de participar do nosso encontro nacional aqui na Bahia, ela já está arrumando lá para poder, obviamente, o senhor estar aqui com a gente. Muito obrigada, doutor Fernando Desembargador, que também convido para o nosso congresso, porque certamente serão dias muito alegres e será muito bom tê-los aqui com todos nós. E Serginho, certamente, já não precisa nem convidar, porque ele vem mesmo sem convite. Muito obrigada e agradeço a todos os colegas que nos assistem e ao desembargador Pedro pelas suas perguntas dentro, né, tão
dentro daquilo que a gente quer ouvir, né, como juiz, magistrado criminal, né? E ao colega Matheus também pela a sua pergunta. Obrigada, presidente, também, Lorival, por estar aqui com a gente. O senhor, como sempre, falou assim, é conhecimento, é cultura, pode contar com o nosso presidente, porque ele é um poço de cultura, um poço de conhecimento, e não deixa nunca de estar nos apoiando. Muito obrigada, Rosalvo, obrigada a todos, e até breve. Agora, convido o doutor Rosalvo Augusto Vieira da Silva, diretor em exercício da Escola de Magistrados da Bahia. Vossa Excelência dispõe do tempo de 1 minuto para a sua fala. O áudio, doutor Rosalvo. O que dizer depois de tão brilhantes palestras como foram ministradas aqui nesse evento? Só agradecer ao ministro Rogério Schettini pela brilhante palestra, o desembargador Ricardo de Souza, o querido amigo Sérgio, agradecer o desembargador Pedro Guerra pelas brilhantes intervenções aqui, agradecer o desembargador Castelo, que teve que se ausentar, né, pela parceria que sempre teve com a EMAB, né, ele foi também diretor da EMAB, e um agradecimento muito especial ao queridíssimo presidente do Tribunal, desembargador Lorival Trindade, que generosamente, com seu brilhantismo, com a sua desenvoltura e com seu conhecimento no tema, contribuiu muito para abrilhantar esse evento. Eu tenho certeza de que o portfólio da EMAB ficou enriquecido hoje com essas palestras que foram feitas aqui. Muito obrigado a todos. Obrigada, doutor Rosalvo. Devolvo a palavra ao excelentíssimo senhor desembargador Lorival de Almeida Trindade, presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para o encerramento. Lamento pela exiguidade do tempo, que imagine o ministro Rogério Schettini, esse mapa-mundi aí da cultura garantista, deixar o seu tempo lá. Eu sei como é difícil, evidentemente, fazer essa conciliação. Então, os meus agradecimentos de cunho pessoal, sou a todos aí eternamente grato. Eu costumo rememorar as palavras de Ulisses Guimarães na Constituinte: a gratidão é a memória do coração. Eu costumo cultivar a gratidão em nome do Poder Judiciário da Bahia. Também aqui vejo o meu querido amigo desde 2008, lá em Buenos Aires, esse acadêmico da melhor cepa, Sérgio Ricardo de Souza. Foi uma oportunidade ímpar de nos revermos ainda aqui no plano virtual. Considere-se também abraçado. E o desembargador colega Fernando Bravin, que tanto elucidou a matéria e temática. Sei que o tema é bastante momentoso e por demais pertinente, e os palestrantes, eu diria assim, elucidaram-no de uma forma sem igual, sem parelhas. Então, parabéns à Unicorp, parabéns à presidente Narti, sempre generosa com esses elogios, eu diria assim, desmedidos, me perdoe, né, hiperbólicos, mas eu respondo com a frase já corriqueira do cotidiano. Dizem que os amigos são tais quais sombras, sempre nos projetam para além daquilo que somos verdadeiramente. Então, eu vou até arguir a sua suspeição quando fala a meu respeito. Então, eu sou um pigmeu da cultura aí, em meio a esses mapa-mundis que acabaram de explanar esse tema tão apaixonante e tão pertinente. Desembargador Pedro Paz, vou tirar seu nome de Pedro Guerra, também meu abraço fraterno. Obrigado a todos aí que contribuíram para que esse evento, os juízes participantes, desembargadores que estão aí também conectados, os servidores, a Unicorp, a todos, enfim, meu abraço de coração e afetuoso. Obrigada, desembargador. Passo a palavra aos palestrantes para darem também a sua palavra de encerramento. Bom, eu reafirmo o meu agradecimento pela oportunidade de voltar à Bahia, ainda que virtualmente, ver os amigos e compartilhar com colegas da magistratura essas reflexões tão importantes para o exercício de nossa jurisdição. Até uma próxima ocasião. Muito obrigado.
Também, Fala, Serginho. ministro Schietti, quero cumprimentar a todos, a Amab, Emab, né, todos os colegas aqui presentes. É sempre um conforto estar na Bahia, mesmo que virtualmente. Agradecemos ao trabalho de todos e a presença também. Muito obrigado. Da mesma forma, eu agradeço, reitero as palavras já ditas no início, agradeço a participação ativa aqui do desembargador Pedro Guerra, com as colocações bastante pertinentes para propiciar esse debate tão relevante, e ao convite da Narti, minha querida amiga do coração, do Rosalvo, e os elogios desmerecidos, exagerados aqui do grande desembargador Lorival, que é uma das pessoas mais cultas que eu conheço, e não é de agora, desde aquela época eu já pensava assim. Agradeço também ao ministro Schietti por estar aqui conosco, ao desembargador Fernando e à Laísa, e me despeço aí até a próxima oportunidade, Natir e os demais.